7. Romanos capítulo 7. Antes de nós entrarmos no texto, existe uma palavra, existe um conceito, existe uma ideia que norteia hoje a vida de todas as pessoas. E essa palavra se chama sucesso. Sucesso é algo que todo mundo está correndo atrás. Todo mundo quer ter sucesso em alguma área da sua vida. Todo mundo, e tem gente que corre atrás do sucesso como se fosse a última coisa. Corre atrás do sucesso com fome de sucesso, com sede de sucesso. Nós chegamos na era do coaching. Tem coaching para tudo hoje, inclusive até para pastores. Tem coaching para pastores, né? Para trazer estratégias de crescimento para a igreja, estratégias de comportamentos pastorais. Pregar Jesus Cristo não está sendo mais suficiente em algumas igrejas. Pregar a palavra natural não está sendo mais suficiente. Nas bibliotecas, os corredores mais cheios são sempre aqueles que estão escritos autoajuda. Você entra numa biblioteca, o que mais você vê no corredor de autoajuda é um monte de gente folheando livros. E parece que a autoajuda, né, entrou até no nosso meio agora. Então nós temos livros ditos evangélicos com 5 formas de ser feliz, 7 segredos da vitória, né, 14 segredos para você viver bem. E nós vemos isso acontecendo até mesmo hoje na igreja de Cristo. Porque as pessoas estão correndo atrás do sucesso. Todos estão em busca do sucesso. O sucesso profissional, sucesso emocional, sucesso financeiro, sucesso ministerial. E esse conceito de sucesso, ele criou, parece que até hoje, uma nova turma de pregadores por aí. Esse conceito de sucesso criou uma nova turma que eu não sei se os irmãos têm visto, de pregadores que são aqueles bajuladores de ego, que são aqueles que falam apenas o que as pessoas querem ouvir. São apenas aquelas, são pessoas que dizem, não a palavra de Deus, ele lê um versículo e traz 9 formas da pessoa ser feliz. As pessoas entram na igreja, mas não ouvem o evangelho genuíno, porque não tem um pastor, tem alguém que está procurando sucesso. Tem alguém que se considera um sucesso ministerial. Isso é um fato. Nós precisamos entender. Nós, hoje, principalmente nos dias de hoje, nós precisamos de pregadores. Nós precisamos de pregadores, precisamos de pastores que continuem pregando a palavra de Deus. Eu estava ontem com os irmãos da Assembleia de Deus, nós falávamos a respeito disso. Quanto é necessário nós ouvirmos a palavra, o evangelho simples, o evangelho genuíno, mas parece que está cada vez mais difícil. E parece que veio essa turma de pregadores que ao invés de pregarem o evangelho, eles bajulam os que necessitam de mudança. E aí as pessoas, elas querem ouvir que são vencedoras. As pessoas vêm com esse desejo de ouvirem que são vencedoras, e elas querem gritar alto que são vencedoras, e elas esperam dos líderes que eles incentivem elas a dizerem que são vencedoras. Somos vencedores. Elas querem alcançar e realizar os seus sonhos, o que é ótimo, mas tudo isso com um ideal de sucesso, com o ideal que nós criamos errôneo de sucesso na vida, imposto por uma sociedade chamada de pós-moderna. Nós estamos hoje vivendo isso. Nunca antes houve tantas pessoas doentes emocionalmente, doentes psicologicamente. As doenças mudaram. Antigamente as pessoas ficavam doentes com enfermidades normais. Hoje são as enfermidades psicossomáticas.
A doença considerada do século é a depressão, é a ansiedade. E nós temos hoje pastores se suicidando como nunca. E nós olhamos tudo isso e algumas pessoas acham normal e não é. E as pessoas estão acostumadas. Nunca antes nós tivemos tantos suicídios dentro do nosso arraial, chamado evangélico. Quantas pessoas estão se suicidando? Quantas pessoas estão tirando a sua própria vida? E detalhe, pessoas que diziam que acreditavam em Cristo, pessoas que diziam estar em Cristo. E nós olhamos tudo isso e a minha ideia aqui não é trazer se o suicídio é pecado ou não é. Nós já falamos sobre isso aqui em um estudo, ok? A ideia não é essa, mas eu quero chamar a sua atenção para isso, para o que o povo está doente. Nunca antes nós tivemos tantas pessoas buscando ajuda, e não ajuda para algum problema da sua vida, que é resultado de uma ação errada, mas sempre uma ajuda baseado no seu ego, baseado naquilo que ele acha que é verdade. As pessoas não querem ser confrontadas com o seu erro, não querem ser confrontadas com nada. Então parece que tudo mudou. As redes sociais, elas são uma espécie de vitrine. Para quê? Onde nós colocamos as nossas conquistas, nossas ideias, nosso sucesso nos relacionamentos em todas as áreas. As redes sociais virou isso. Nós colocamos lá como somos lindos, como somos perfeitos. Alguém pode estar totalmente aflito, mas tudo muda diante de uma selfie. É a geração da selfie. Alguém está morrendo, o cara pega o celular e filma, mas não ajuda. Tem alguém ali, vamos usar o exemplo do Abimael, tem um mendigo, ele vai dar o pão para ele, mas ele filma. E depois ele coloca assim, ó, devemos amar o próximo como a nós mesmos. É a geração selfie. Tudo muda diante de uma selfie. E saiu uma pesquisa recente, juntaram uma pesquisa com um monte de fotos de pessoas que se suicidaram, e algumas delas tiraram fotos umas 3 horas antes, e todas elas estavam sorrindo. Todas elas estavam com um sorriso aberto, sorriso lindo, você olhando, nunca você pensaria, essa pessoa está querendo tirar a sua própria vida. Essa pessoa está querendo se matar, nunca. Tudo muda diante de uma selfie. E nós queremos, com tudo isso, não transparecer um possível fracasso. Um fracasso. E é sobre isso que nós vamos falar. Como eu disse, algumas pessoas podem se escandalizar com esse sermão, mas esse é um sermão diferente. O sermão de hoje, primeiro, ele não é para as pessoas que oram 2 horas por dia. O sermão de hoje não é para os que são tão espirituais que participam da ceia com orgulho da sua própria espiritualidade. O sermão de hoje não é para aqueles que se acham tão espirituais ao ponto de olhar para o outro e julgar o outro. O sermão de hoje não é para os que concentram todas as suas forças apontando os pecados alheios e não olham para si próprios. Definitivamente, o sermão de hoje não é para aqueles que têm pedras nas mãos. Mas é para os que estão ajoelhados na poeira, diante de um possível apedrejamento, por terem seus pecados e fracassos diante de si. Romanos capítulo 7, vamos ler a partir do verso 14. Romanos capítulo 7, verso 14. Vamos ler do 14 ao 25. Todos acharam? Está escrito. O problema não está na lei. Ela é espiritual e boa. O problema está em mim. Pois eu sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo. Pois eu quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas
Se eu sei o que faço, se eu sei o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu descobri essa lei em minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal, dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Amém? Convido os irmãos para orarem comigo. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco por meio da sua palavra. Abre, Senhor, o nosso coração para a sua palavra. Que o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, seja uma boa terra agora. Que a semente do teu evangelho possa fazer valer em nossos corpos, em nosso coração, em nossa mente. Nós precisamos muito da sua palavra. Nós precisamos muito de ti. Por isso, Deus, eu sei que o que eu vou falar é muito difícil para mim mesmo falar, mas eu te peço a tua ajuda para que o Senhor fale conosco, para que não sejam apenas, Deus, as minhas palavras, mas as palavras do Senhor ao nosso coração. Nós te pedimos isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do apóstolo Paulo. Nós estamos diante de Paulo, o apóstolo. Paulo aqui, ele está descortinando a sua alma. Coisa que muito raro nós vamos ver hoje em dia. Paulo está descortinando totalmente a sua alma nesses versos. O assunto principal aqui, para não perder o contexto do texto que nós lemos, ele está falando sobre a lei. Inclusive, em Romanos, Paulo fala muito sobre a diferença da lei, da graça, sobre judeus e gentios. E Paulo está, nesse contexto, ele está falando a respeito da lei de Deus, que é boa, que é espiritual. E ele está falando também sobre o pecado do homem. Paulo está trabalhando aqui o argumento de que o problema não é a lei em si. O problema é Paulo. O problema é ele mesmo. O problema não é aquilo que é me imposto para mim fazer, mas o problema está em mim. É isso que Paulo está falando. No começo do versículo 14 ele diz isso. A lei é espiritual e boa. O problema não está na lei, o problema está em mim. Eu poderia já começar aplicando isso aqui. Será que nós temos visto no nosso meio evangélico, para limitar a nós aqui, pessoas que facilmente dizem isso? O problema sou eu. O problema sou eu. Muita gente fala, não, o problema é o pastor. O problema é o louvor. O problema é a igreja. Mas Paulo, o apóstolo, está dizendo aqui, o problema é eu. Eu sou o problema. Então, ele está trabalhando esse argumento que o problema é ele mesmo. E aqui nós vemos o apóstolo de Cristo, não arrotando santidade. Ele não começa a dizer aqui algumas listas do que nós temos que fazer.
Ele não está aqui arrotando santidade. Ele não está aqui contando de como subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Ele está revelando os seus, talvez, aparentes fracassos na vida cristã. É sobre isso que eu quero falar hoje. Graça para os fracassados. Graça para os perdedores. Porque nós, hoje, infelizmente, parece que temos uma ideia de nós mesmos muito alta. Nós temos uma expectativa sobre nós muito alta do que nós temos que fazer, do que nós somos de fato, e se nós somos de fato. E aqui nós vemos Paulo trabalhando essas ideias e dizendo, olha, gente, o pecado sou eu. Ou o problema sou eu, desculpa. Porque eu tento fazer o bem e não consigo. E quando eu quero fazer o bem, eu acabo fazendo aquilo que eu não quero. Eu não quero fazer o mal, mas mesmo assim, às vezes, eu acabo fazendo o mal. Isso te soa pessoal? Isso te soa uma realidade na sua vida? Ou você é daquele tipo de gente que fala assim, eu não me incluo nisso daí. Pastor, eu nunca estive tão espiritual na minha vida. Eu nunca estive tão perto de Deus. Eu nunca ouvi falar de pecado, pastor. Pecado não é uma realidade na minha vida, pastor. Então você vai orar por nós todos aqui, ok? Nós vamos todos ajoelhar e você, o bichão, vai orar por nós. Paulo ele está revelando seus aparentes fracassos pessoais e os de todos nós quando não entendemos direito a graça de Deus. Nós não entendemos muito. Eu era alguém doente que buscava sempre chamar a atenção de Deus. Eu achava que eu chamava a atenção de Deus com aquilo que eu fazia. Eu queria provar para Deus que Ele tinha feito uma boa escolha em ter me salvado. E eu ficava tentando provar para Deus, fazendo coisas, correndo para lá, correndo para cá. Até o dia que alguém me deu um livro que falava a respeito da graça de Deus. Esse livro acabou comigo. Acabou comigo. Tirou toda a minha auto-ideia, a minha autoimagem alta. Nossa, minha autoimagem alta. Ok, irmãos. Esse é um dos meus fracassos. Mas esse livro tirou toda a minha autoimagem que eu tinha de mim mesmo. Ele colocou eu no meu lugar como pecador, miserável, salvo pela graça, não por aquilo que eu tinha feito, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso mudou a minha vida até hoje. Desde lá até aqui, tudo que eu sei falar é graça. É graça. Quando paramos para pensar qual vai ser o nome da igreja, tem que ter graça. E o que pode ser mais? Abundante, porque abundante graça. Nesse texto, Paulo diz aqui que ele quer fazer o bem, mas sempre acaba fazendo o que não é bom. Nós temos algumas linhas de interpretação a respeito desse texto. Uns acham que ele está escrevendo como se fosse um judeu, né, a dificuldade que um judeu tem, né, se achegando ao cristianismo. Uns acham que Paulo está descrevendo o incrédulo, mas graças a Deus a maioria dos teólogos concordam que Paulo está falando a respeito de si mesmo. Ele está falando a respeito de si mesmo porque ele fala no presente e ele usa a palavra eu. E além disso ele diz, eu amo a lei de todo o coração. Nenhum incrédulo ama a lei de todo o coração. E nenhum judeu procura agradar a Cristo. Paulo está falando a respeito dele mesmo. Ele quer fazer o bem, mas não consegue. Há uma luta interior. Há uma guerra que não cessa. Você passa por essa luta. Você passa por essa guerra. Você guerreia. E ele diz, não é ele. Quando Paulo ele usa essa expressão, quando eu faço o que é errado, quando eu faço o que é mal, não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Algumas pessoas falam,
Paulo, algumas pessoas elas dizem, Paulo aí está esquivando da responsabilidade do seu pecado. Algumas pessoas dizem isso. Quando Paulo diz que não é ele que está fazendo o que é mal, mas o pecado, essas pessoas pensam que Paulo está esquivando-se da responsabilidade em relação ao pecado. Mas Paulo aqui apenas está mostrando o poder do pecado que habita em nós. E deixa eu te falar uma coisa, o pecado tem poder também. Ele tem poder. Todos nós aqui, Cristo nos libertou do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Mesmo nós sendo hoje pessoas melhores, vamos dizer assim, mesmo hoje nós sermos novas criaturas, obrigado querido, mesmo hoje nós sendo pessoas que amam mais, né, nós ainda temos a presença do pecado em nós. Nós ainda temos o pecado habitando em nosso corpo. E isso só vai mudar quando nós estivermos com Cristo na eternidade. E como eu anseio esse dia. Como eu anseio esse dia. Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz, eu não vejo, nas minhas palavras, ok? Isso aqui é a versão Ageu. Não vejo a hora desse meu corpo se despir dessa casa terrestre e habitar a casa da eternidade. O que é isso? É um anseio. A vida, eu sempre falo isso daqui, é boa. A vida é bonita. É bonita e é bonita. Mas a eternidade não tem nem comparação. O que está reservado para mim, reservado para você na eternidade. Amém? Não tem. Nós temos conquistado muitas coisas, o pastor estava falando a respeito das suas alegrias. Cada um de nós aqui temos coisas para falar a respeito do que Deus está fazendo, eu tenho várias. De como Deus tem sido maravilhoso conosco, mas aquilo que está reservado para nós não tem comparação com isso daqui. Não tem. Só de imaginar que nós não teremos mais a presença do pecado em nós, nós seremos santos, totalmente perfeitos, diante de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que maravilhoso vai ser. Mas essa não é uma realidade hoje. Os teólogos dizem que nós vivemos entre o agora e o ainda não. Nós vivemos entre o agora e o ainda não. Ainda não fomos libertos totalmente da presença desse pecado. Paulo está falando aqui a respeito desse poder desse pecado. É por causa desse pecado que muitas vezes nós fazemos o que não devemos fazer. Ele se sentia frustrado por causa da capacidade de enxergar o que é mal, mas muitas vezes a incapacidade de vencer o que é mal. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender isso? Porque a questão não é você conhecer. Você conhece o que é mal. Você conhece o que é pecado. Mas uma coisa é você conhecer e outra coisa é você fazer. Ok? Eu conheço algumas coisas sobre quem joga golfe, mas não quer dizer que eu vou conseguir fazer isso. Então, eu posso muitas vezes conhecer o pecado, eu posso muitas vezes saber que aquilo é o errado, mas Paulo está dizendo isso, que a presença do pecado em mim ainda é forte. Muitas vezes eu venço, mas outras vezes eu sou vencido por ele. Talvez você que se acha muito espiritual, você não vai entender essa palavra. Mas se conhecer o mal, o pecado, significasse vencer ele, a vida seria muito fácil. Seria muito mais fácil as coisas. Essa é a diferença de moralidade e evangelho. As pessoas confundem as coisas. Parece que quando, inclusive, até os incrédulos, os ímpios, têm essa imagem do evangelho. Eles falam, eu vou para a igreja quando eu tiver tudo tranquilo, porque eles acham que ir à igreja é uma questão de moralidade. Que inclui, é claro. Mas eles dizem, não, quando eu tiver tudo ok, eu tiver legal, eu não tiver mais problema,
problema na minha vida, aí eu vou para a igreja. Mas é o contrário. É o contrário. Cristo chama aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que não conseguem sozinhos, aqueles que não fizeram nada para serem salvos. Cristo chama os perdedores. Cristo chama aqueles que ninguém queria salvar. Ele não chama os bons, ele chama os maus. O próprio Chapolin chama os bons. Ele fala, siga-me os. Jesus, quando vai escolher, escolhe 12 homens, todos defeituosos, todos cheios de problema. Sei que quando eu falo isso, todo mundo já lembra do Pedrão. Tem muito preconceito com Pedro. Só sobre Pedro aqui. Então, Cristo não chama os bons. Cristo chama os que sabem que são maus. Os que não olham para si como se tivessem algo que pudesse alcançar a salvação por si mesmo ou por mérito próprio. Cristo chama aqueles que todo dia, quando olham no espelho, sabem que foram alcançados completamente por uma graça que ele sozinho não poderia encontrar. Essa graça de Deus tem nos alcançado. Essa graça de Deus nos alcançou não por aquilo que nós fazemos, mas porque Jesus fez por nós. E essa é totalmente a diferença. Porque a moralidade é o conhecimento de um conjunto de regras. O evangelho é o conhecimento de uma pessoa. Moralidade é um conhecimento de um código de conduta. Evangelho é um conhecimento de uma pessoa. Isso muda completamente as coisas. Por quê? Porque moralidade vai só chamar a sua atenção para ser alguém bom. Você precisa ser alguém bom. O que é alguém bom? O que é alguém bom? É alguém que não erra. E alguém que mesmo quando erra, assim, não é um erro tão grotesco. É alguém que faz as coisas certas. Mas aqui, diante de Deus aqui hoje, igreja, missão, graça abundante, quem de nós aqui poderia olhar para nós mesmos e dizer: eu não erro, eu não peco, eu sou muito bom? Quem de nós? Se nós dizemos isso, nós estamos pecando. O apóstolo João disse isso. Quem diz que não tem pecado, que não peca, mente a si mesmo, ele peca. Nós somos pecadores. O evangelho é conhecimento de Jesus. Somente quando nós conhecemos a Cristo é que nós somos capazes de fazer o que nós devemos fazer. E aqui mora uma grande dificuldade. E essa é a diferença. Muita gente quer vencer o pecado, mas quer vencer o pecado sendo alguém legalista. Sendo alguém que só tem a moral. Sendo alguém que apenas conhece a moralidade. Ele quer vencer o pecado dizendo porque o pecado é mau, então a gente tem que vencer ele. Vamos cortar tudo. Corta festa com a família, corta sorvete, corta shopping, corta tudo, corta diversão, corta tudo, porque isso daí vai me levar para o pecado. Estou falando alguma mentira? Quantas igrejas ensinam isso? Quantas igrejas há pessoas que não têm liberdade para ir em lugar nenhum? Se tem algum familiar que usa drogas, fala, não, eu não vou lá porque, né, o diabo, o demônio está lá. As pessoas não entendem, não conseguem separar moralidade de evangelho. Quando nós conhecemos a Cristo, nós vencemos o pecado não com moralidade, mas nós vencemos o pecado através do próprio conhecimento de Jesus Cristo. De um relacionamento íntimo com Ele. Do amor que nós temos pelo nosso Deus.
Sabe qual é a diferença de alguém que vive apenas embaixo de moralidade? Ele nem chora pelo seu pecado. Quando ele peca, não é um sentimento de tristeza que acompanha ele. Sabe o que é? É um sentimento que, eu errei. Ele nem acha, sabe? Ele não tem a ideia de que o pecado crucificou a Jesus. Do que o pecado dele crucificou a Cristo. Para ele é só alguma coisa que é errado fazer. Mas quem ama a Cristo de verdade sabe que o pecado é muito mais do que isso. Sabe que não pode fazer acordos com o pecado. Não é porque ele é alguém bom agora porque vai na igreja e não pode mais pecar. Não, porque ele ama Jesus Cristo e não quer pecar para desagradar o seu Deus. O seu Deus que o amou tanto. O seu Deus que foi tão maravilhoso. O seu Deus que foi gracioso para com ele. No verso 22, Paulo diz que ama a lei de todo o coração. Mas há uma outra lei dentro dele, guerreando, tornando ele escravo ou prisioneiro, como Almeida diz, prisioneiro da lei do pecado. Ou seja, eu amo a lei, eu estou guerreando, eu quero fazer o bem, mas muitas vezes tem outra lei dentro de mim, são duas naturezas. Há uma grande dificuldade, há uma guerra todos os dias. O próprio apóstolo está dizendo isso. Ele diz, e às vezes ele me torna prisioneiro da lei do pecado, ou seja, prisioneiro de um corpo feito em pecado. Nós estamos prisioneiros a esse corpo, por enquanto. E é por isso que eu, conversando com alguns irmãos, eu notei quanta dificuldade muita gente tem com isso. Quanta dificuldade, alguns até chegam a falar, eu não sou salvo, eu não vou para o céu. E aí você pergunta, mas por que você não é salvo e por que você não vai para o céu? Porque eu tenho feito o que não agrada a Deus. Seja bem-vindo. 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 Quem aqui agrada a Deus 100%? E detalhe, Deus não tem nenhuma autoexpectativa ao nosso respeito. Deus não acorda de manhã, como se ele fosse acordar, e olha para você e fala assim, vamos ver, tomara que hoje fulano seja muito bom. Deus conhece passado, presente e futuro. Tudo habita diante dele ao mesmo tempo. Ele sabe dos nossos defeitos, sabe dos nossos fracassos, sabe das nossas fraquezas e sabe até quando você vai errar. Ele conhece todas as coisas, tudo. O apóstolo está destacando aqui a luta das duas naturezas. E a minha pergunta hoje é, quantas vezes você foi vencido pelo pecado? Vou refazer a pergunta. Quantas vezes essa semana que passou você foi vencido pelo pecado? Outra pergunta. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Você chorou por causa de algo que você fez? Quantas vezes você se pergunta se de fato é um cristão verdadeiro? Quantas vezes você tem chorado por ser vencido pelo mal? Eu lembro que no meu início não era muito pregado a respeito de pecado, então a gente não tinha muito essa ideia. Quando eu tinha pecado, eu sabia que era alguma coisa mal, moralidade. Uma coisa ruim que eu não devo fazer, porque agora eu sou um menino legal da igreja. Eu sou um menino bom que vai na igreja domingo. Era essa a minha ideia. Não tinha ideia de pecado. E eu lembro que eu comecei a estudar e comecei a entender que o Espírito de Deus havia dado poder para o cristão, para ele vencer o pecado. E quando eu comecei a estudar isso, eu lembro que havia pecados que eu era prisioneiro desses pecados. E aí eu comecei, através do poder do Espírito,
eu comecei a vencer esses pecados. E eu lembro, como se fosse hoje, o sentimento que eu tive vencendo esses pecados. Eu ficava tão alegre. Falava, uau, eu venci o pecado veio. Cara, eu venci. E eu chegava nos meus amigos crentes e falava, meu, você não sabe, o pecado veio e eu venci. E os caras, daí? E daí? Porque eu não tinha entendimento, eles tinham, eu não, né? E eu estava todo alegre por conseguir vencer o pecado. Mas é esse sentimento ao contrário quando nós pecamos e quando somos vencidos pelo pecado. Nós sentimos tristeza por causa do nosso pecado. Tristeza porque nós não conseguimos amar Jesus com todo o nosso ser, da forma que nós deveríamos amar. É um sentimento de inapropriação, inadequação. Eu me sinto inadequado diante de Deus. Eu me sinto alguém que não corresponde completamente ao amor de Deus. Então, quantas vezes nós perguntamos a nós mesmos e dizemos, será que nós nascemos de novo? Por que eu sou vencido pelo pecado? Muitas vezes algumas pessoas até adotam um tipo de comportamento, depois de pecarem, ser vencidos pelo pecado, eles adotam um comportamento de deixa para lá, deixa rolar, vou pecando então. Já que eu não consigo vencer esse pecado, então eu vou pecando, eu vou fazendo o que está bom para mim, e aí eles vão se distanciando de Deus cada vez mais, porque é isso que o pecado faz com a gente. Faz com que nós venhamos nos distanciar do amor de Deus. E aí o pecado para essa pessoa se torna algo comum, se torna algo normal. Não é incomum nós encontrarmos muitas vezes cristãos que estão assim. Pastor, cristãos? Sim. Cristãos. Pastor, eleitos? Sim. É possível um eleito passar por isso. Agora, como que nós vamos lidar com isso? Como que nós podemos lidar com isso? Nós não podemos esquecer que Deus, Ele não tem, repito, nenhuma expectativa alta a nosso respeito. Coloca isso na sua mente. Ok? Coloca isso na sua mente. Porque nós, às vezes, pensamos que Deus tem essa expectativa ao nosso respeito. Mas Deus não tem. Deus é Deus, Ele não precisa de nós, nós precisamos de Deus, ok? Deus não precisa da gente, Deus não precisa do nosso louvor, nós precisamos louvar, nós precisamos adorar. Ele nos conhece e nos salvou quando ainda nós éramos os piores, e nós não melhoramos muito, não é verdade? Nós melhoramos alguma coisa, mas falta muita coisa para melhorar. Será que tem alguém comigo aqui que acha que tem alguma coisa para melhorar? Não sei, tem. Será que nós temos alguma coisa para melhorar? O sermão de hoje não é para aqueles que se acham. É para aqueles que sabem que precisam. É para aqueles que reconhecem que precisam de mudança. Não é para os orgulhosos. Aliás, a graça de Deus não é para os orgulhosos. A graça de Deus, ela não é para as pessoas que se acham, para aquelas que têm orgulho. Porque o próprio evangelho próprio evangelho da graça de Deus é um presente, é uma dádiva. É algo que nós recebemos, não é algo que nós compramos. Ninguém aqui comprou salvação. Ninguém aqui comprou salvação com dízimo, com oferta. Ninguém comprou salvação com alguma coisa que fez para a igreja. Todo mundo aqui que estão em Cristo foram salvos totalmente pela graça de Deus. Foram salvos completamente por Deus, pelo Senhor.
A graça de Deus é para os perdedores. E parece que nós vivemos nessa sociedade que ninguém quer caminhar com um perdedor. Ninguém. Inclusive, eu era de uma igreja que os líderes sempre falavam, pastor Alex, no microfone, falavam: anda com quem vai acrescentar na sua vida. E eu ficava assim, né? Quem? Porque os jovens eram uma bagunça. Estavam levantando a mão no louvor e com a mesma mão pegando nas meninas. Era uma desgraça. Você tem que andar com aqueles que são melhores do que você. Rapaz, tá difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não pediu isso. Ele não andou com os melhores. Ele não andou com aqueles que iam acrescentar alguma coisa para ele. Ele acrescentou na vida deles. E é isso que ele continua fazendo até hoje. É isso. É isso que ele continua fazendo até hoje. Ele continua andando com aqueles que não são. Ele continua andando com aqueles que sabem que precisam deles. Jesus, a graça de Deus é para os desprezados, os que sabem que precisam, não os que acham que merecem. E quantos jovens eu já tratei a respeito disso? Jovens que estavam vivendo debaixo de pecado, e eles chegavam e falavam assim: olha, eu estou cansado. Você está cansado do quê? Estou cansado deste pecado. Eu falei: meu irmão, isso aí vai te acompanhar até o final da sua vida. Mas há algo que dá para nós fazermos. Há algo que você precisa fazer. O problema é que as pessoas, como eu disse, tentam vencer o mal, tentando ser alguém totalmente do bem. Ou seja, é um princípio de alguém que se sente orgulhoso. Ele quer vencer o mal, mas com o seu próprio bem. Ele quer vencer o pecado com a sua própria espiritualidade. Mas nós, como cristãos, só podemos vencer o pecado através do nosso amor por Jesus Cristo. Você só vai vencer o pecado quando você tiver um amor maior por Jesus do que pelo seu pecado. Você ama mais Jesus do que o seu pecado? Você ama o Senhor? Nós amamos os heróis da fé. Abraão foi chamado de o amigo de Deus e mentiu mais de uma vez. Nós amamos essa lista de heróis da fé. São os homens que a gente quer imitar. Moisés via Deus face a face. O próprio Deus disse: eu falo com Moisés face a face como a um amigo. Moisés matou um cara, enterrou ele e fugiu. Esses são os heróis da fé. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esse mesmo homem cometeu adultério e errou várias vezes. Eu estou falando apenas da Bíblia. E a gente vive numa sociedade tão cheia de moralidade, e uma igreja que parece que não tem misericórdia. Nós não temos misericórdia. Nós já tivemos vários líderes conhecidos que caíram em pecado no Brasil. E sabe o que a igreja fez com eles? Pisou neles. E acabou de matar eles. Eu não estou falando que eles não precisam de disciplina, que eles não precisam de evangelho, ok? Que eles não precisam que alguém pregue o evangelho para eles, que puxe a orelha deles. Mas a igreja, muitas vezes, antes de fazer tudo isso, antes de sentar, antes de ouvir, antes de pregar, antes de ter misericórdia, a primeira coisa que faz é falar: filho do Satanás. Moralidade. Nós nos achamos muito, parece que até esquecemos que fomos salvos pela graça. Nós esquecemos.
Na história bíblica, nunca os erros e fracassos ficaram fora da narrativa. Nunca. Isso deveria passar uma lição para mim e uma lição para você. Nunca ficou fora da narrativa. Por quê? Porque não é o propósito do evangelho mostrar uma vitrine de homens e mulheres perfeitos. Não é propósito do evangelho mostrar o quanto nós somos bons. O propósito do evangelho é mostrar como Deus é maravilhoso, como Deus é bom, salvando aqueles que ninguém gostaria de salvar. Salvando aqueles que são maus. Salvando aqueles que não merecem salvação. Como Deus é maravilhoso. O propósito do evangelho não é colocar você como alguém perfeito e cheio de luzes e holofotes. Nós devemos sempre apontar para Jesus Cristo. O propósito do evangelho e o propósito da Trindade, o propósito de tudo na vida cristã é olhar para Jesus Cristo. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim, diz o Senhor. E nós seremos salvos. Todos nós gostamos de dizer que Lutero orava 2 a 3 horas por dia. Todos nós gostamos daquela história do barbeiro, do Lutero, que diz, você ora quantas horas por dia? Ele fala, eu oro 2 horas, mas quando estou mal eu oro 3. Todo mundo fala, uau! Lutero era o cara. Leonard Ravenhill orava 5 horas por dia. Eita, que bênção. David Wilkerson orava 3 horas por dia. João Calvino pregava e orava maior parte do dia. Edwards pregava e orava a maior parte do dia. Nós olhamos, ontem mesmo estava conversando com um pastor amigo, e ele falando, cara, você não pode falar desses caras no púlpito, que eu fico me sentindo muito mal. Porque eu queria ser eles. E eu falei para ele, Deus te chamou para ser o maninho do Vila Natal. Mas o maninho do Vila Natal que vai pregar Cristo para as pessoas. O propósito do evangelho não é mostrar esses homens como homens que estão acima. Mas nós devemos olhar para esses homens não para a espiritualidade maravilhosa deles. Olha que eu nem falei dos puritanos. Mas o propósito é nós olharmos para esses homens e falar como eles amavam a Jesus Cristo. Como eles amavam estar na presença de Deus. Todos nós gostamos dessas histórias de Lutero. Mas vamos analisar aqui um texto que Lutero escreveu para o seu amigo Melancton. Lutero escreveu para o seu amigo Melancton esse texto. Preste atenção. Lutero começa dizendo para ele, Melancton, você me exalta demais. A sua alta opinião de mim me envergonha e me tortura. Uma vez que, infelizmente, eu me sento aqui como um tolo endurecido no lazer. Oro pouco, não suspiro pela igreja de Deus. Em suma, eu devo ser ardente no espírito, mas não sou. Eu sou ardente na carne, em luxúria, em preguiça e sonolência. Já passaram 8 dias em que não escrevi nada, em que não orei, nem estudei. Isso se deve em parte às tentações da carne, e em parte porque sou torturado por outros fardos. Sabe o que está diante de nós aqui? O fracasso de Lutero. Mas isso a Globo não mostra. Pouca gente conhece isso. Há um livro muito legal, recomendo para vocês, Conversas à Mesa de Lutero. Publicado pela editora Monergismo. Você percebe, Lutero está escrevendo para o seu amigo, você me exalta demais, cara. Você fala que eu sou isso, mas olha aqui, fazem 8 dias que eu não oro direito, que eu não estudo. Lutero traduziu o Novo Testamento todo para a língua alemã. Foi um homem que orou muito.
Pregou muito, mas nunca ele teve uma autoimagem de si. Nunca. Muito pelo contrário. Alguém falava, Lutero, eu conheço Lutero, o nome de Lutero era colocado em todos os lugares. Lutero, todo mundo falando de Lutero. O nome de Lutero chegou em todos os países. Mas o próprio Lutero dizia, pecador é o meu nome. E o meu sobrenome é pecador também. Sabe o que é isso? É saber quem é em Deus. Nós não estamos acostumados a expor os nossos fracassos, a expor a nossa sonolência, a nossa preguiça. Nós não estamos acostumados a isso. Nós sempre tendemos a colocar as nossas virtudes em evidência e esconder as nossas fraquezas. Já percebeu como nós somos? Tem um monte de gente aqui que levantam a mão, alguns nem levantam a mão, já morreu faz tempo. Estou brincando. Mas todo mundo aqui bonito, louvando a Deus, mas nós nem sabemos quanto pecado tem vencido alguns que estão aqui. Mas não tem coragem de falar com ninguém, não tem coragem de falar com um amigo. Eu estava discipulando aqui o nosso amigo Luiz no começo, a gente está fazendo discipulado. E eu estava falando exatamente isso, né, Luiz? A igreja existe para isso. Nós somos uma família. Se um irmão está com problema, o outro pode ajudar. Quem está aí do seu lado pode te ajudar. Os irmãos podem me ajudar. Irmão, isso é tão verdade que quando algum irmão da igreja, e tem um irmão que toda vez que ele manda mensagem para mim, ele pergunta, pastor, como é que você está? Você está bem? Sempre quando ele pergunta, eu choro. Sabe por quê? Porque isso faz falta. Nós não estamos acostumados com isso. O pastor não vai estar bem. Você é pastor? Oxê. Se não estiver bem, vai falar com Deus. O negócio é pregar o sermão domingo. Mas a verdade é que nós precisamos uns dos outros. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Meus irmãos, não é à toa que nós temos uma mesa de comunhão, onde sempre tem café, onde sempre tem alguma coisa para comer. Você acha que isso é à toa? Nós temos uma mesa de comunhão justamente porque é uma das coisas mais belas da igreja. Esse momento que nós acabamos o culto e as pessoas ficam conversando, tomam um cafezinho, essa é a coisa mais preciosa, irmãos. Como isso é precioso. Alguns conversam uns com os outros, o outro abraça, o outro conta alguma coisa, alguma novidade. Isso é maravilhoso. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você orou pelo seu irmão? Nós precisamos ter isso. Precisamos ter isso em mente e orar pelos nossos irmãos. Senhor, abençoa a Thaís, abençoa o Gerson. Senhor, abençoa o meu irmão. Abençoa a minha irmã. Abençoa ele. Isso é maravilhoso. Mas a verdade é que nós não tendemos a isso. Nós não estamos acostumados a expor os nossos problemas. Nós colocamos na vitrine as nossas virtudes. Mas a verdade é que a gente deveria falar muito mais sobre os nossos fracassos. Sabia? Nós deveríamos falar muito mais sobre as nossas mazelas. Todo mundo aqui tem um fracasso para contar. Talvez até hoje mesmo você fracassou. Fracassou na vida de oração. Fracassou na leitura da Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia toda aqui na igreja. Esses dias eu fracassei 5 dias. E eu via os irmãos colocando a foto. Estou aqui em Salmos, eu em Gênesis. Eu falei, meu Deus, está acontecendo. Isso é um exagero, tá, irmão? Não estava tão assim. Mas eu estava 24 capítulos atrasado. 24. Não, pastor, mas você tem muitos problemas. Eu tenho, mas não é desculpa. Ok? Mas eu não tenho vergonha de falar isso.
Eu até coloquei no grupo. Aí, irmão, depois de 24 capítulos, tamo aí. Nós deveríamos falar muito mais sobre as nossas fraquezas. Pararmos de tratar a nós mesmos como alguém muito superior ao outro. Pararmos de tratar o outro com inferioridade. Se nós estamos em Cristo, a única certeza é que nós não viemos pelo nosso mérito próprio. Foi graça. Foi graça. Pastor, para de falar sobre isso. Não. É graça, meus irmãos. Eu só estou aqui por causa da misericórdia de Deus. Isso não mudou na minha vida nunca. Eu nunca deixei de olhar para isso. Nunca. Todo dia eu acordo e é a primeira coisa que eu penso. Como Jesus tem sido bom comigo. Como Jesus me salvou quando ninguém poderia me salvar. Como Ele me salvou. Eu era alguém que ficava batendo em todas as portas. Batia em todas as portas. Os testemunhos de Jeová passavam. Vamos, eu vamos. E eu ia. Passava eu sou universal. Vamos. Não, a universal foi a única que eu não fui. Graças ao Senhor. Mas eu ia católica, eu ia em tudo. Eu até levei alguns passes de um pai de santo. Sabe o que era isso? Era a sede do meu coração. Eu queria preencher o vazio do meu coração com algo que eu sabia que não era dessa terra. Mas nada disso me preencheu. Eu continuava o cara triste, o cara depressivo, o cara que odiava todo mundo, inclusive a mim mesmo. Mas quando Cristo me alcançou, quando a graça dele me alcançou, eu pude olhar para mim mesmo e eu falei, uau, como? Como pode, como é possível alguém salvar um cara como eu? Jesus pode. E Ele continua salvando aqueles que ninguém quer salvar. Ele continua, a graça de Cristo nos alcançou. Toda vez que nós esquecemos disso, toda vez que nós esquecemos esse fato, nós começamos a viver como se a salvação dependesse da nossa performance. Toda vez que eu esqueço a graça de Deus, eu tento fazer as coisas como se fosse eu mesmo. Mas a graça do Evangelho é Cristo em nós, esperança da glória. Queria convidar você para ficar de pé. Parecer que está acabando. Está acabando mesmo, tá? Como nós podemos concluir? Como nós podemos concluir essa mensagem? Quem entendeu aqui a mensagem? Nosso maior exemplo em toda a vida cristã é quem? É Cristo, é Jesus. É Jesus Cristo. E Jesus foi o homem de dores. Jesus foi um homem que não buscava a própria glória. Jesus foi um homem que andou com a ralé, que andou com os desprovidos de educação, desprovido de riquezas. E ao contrário do que as pessoas dizem, ele andou com os pecadores e parece que, ele foi chamado de beberrão porque não. Eles não mudaram a vida de Jesus. Jesus mudou a vida deles. Como Ele mudou a nossa vida. Jesus é o Deus que sofre. Já parou para pensar nisso? Jesus é o Deus que sofre. O nosso Deus sofre. O nosso Deus não é como os outros deuses, que quer que os outros sofram e não Ele. O nosso Cristo, Ele diz, não, eu vou sofrer no lugar deles. Eu vou sofrer. E Ele sofreu na cruz por amor a nós. Ele não esconde as suas feridas. Antes, Ele expõe diante de nós. E através da dor de Jesus Cristo, nós descobrimos o amor. Através da dor, nós descobrimos o amor. Antes da sua morte, Jesus disse para os seus discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava passando por um momento difícil.
Jesus estava passando por um dos piores momentos. Ele sabia o que iria acontecer. Ele ora falando: Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice que é a tua ira. Eu sei que eu não cometi pecado, mas o pecado destes que estão sobre mim vai fazer com que isso aconteça. E ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Toda vez que o crente ora assim, ele já precisa se preparar. Seja feita a tua vontade. Jesus é o Deus que sofre. A minha alma está angustiada até a morte. E os discípulos que estavam ali, Jesus chamou eles para orar. Eles dormiram. Eles dormiram. Jesus chega e fala: ó, vocês não podem vigiar 1 hora comigo? O que Jesus está dizendo aqui, irmão? Olha para o seu Deus. Olha para o seu Deus no Monte das Oliveiras pedindo alguém para orar com ele. Olha para isso. Quem é você para dizer que não precisa de ninguém? Jesus precisou de um amigo na cruz. Orem comigo. E aí, todos nós sabemos, eles dormem novamente. Jesus é pego, é crucificado. Um amigo o trai com um beijo. E quando ele está sendo crucificado, antes de ele dizer está consumado, o preço foi pago. Um ladrão do lado esquerdo diz: ei, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus ganhou um amigo na cruz ali, naquele momento. Isso é muito precioso. Nós aqui hoje, eu, você, não precisamos esconder o quanto somos fracos, o quanto somos debilitados, o quanto somos imperfeitos. Mas antes, precisamos ajudar uns aos outros, para que nós alcancemos aquilo que Deus quer para nós. E eu creio que nós vamos alcançar. Você não vence o pecado tentando ser uma pessoa boa. Você vence o pecado amando Jesus acima de tudo. Amando a Cristo, amando. Quando nós somos fracos, então somos fortes. Foi o que Paulo descobriu. O poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque o problema não é eu ser fraco, o problema é eu achar que sou forte. Esse é o problema. Paulo finaliza no capítulo 8, versículo 1, que é depois do 7. O 7 termina, o último versículo, ele diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles imperfeitos que estão em Jesus, que estão em Cristo. Não há nenhuma condenação. E ele diz: pois em Cristo, Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Meus irmãos, é uma bênção nós estarmos aqui hoje. Mas eu queria convidar você a orar agora não como alguém super espiritual. Não como alguém que ouviu tudo isso e disse: cara, eu não preciso disso. Mas alguém que ouviu tudo isso, o próprio apóstolo escrevendo de punho o quanto ele é fraco. Eu convido você a orar nesse momento. E eu queria que você, pelo menos aqui, irmãos, vamos tentar fazer um grupo de 3 em 3 pessoas, ou 4 em 4 pessoas, para a gente orar junto. Pode ser? Pode ser? Vamos orar junto? Vamos aí, começa aí, procure os irmãos. Amém? Procure aí. Pode, irmão, arrastar as cadeiras, não tem problema. Eu queria que vocês orassem em círculo, todos. Por favor. Talvez esse irmão que está aqui está precisando de uma oração.